E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um tema que ele é um pouquinho confuso. Não difícil, mas confuso. A coisa mais comum é a pessoa confundir calor com temperatura, como se fossem basicamente a mesma coisa. Pensa, quem nunca falou na vida a seguinte coisa? Está calor. Não é certo. Eu vou explicar por quê. O certo mesmo é você falar está quente, agora está quente, porque quente é uma sensação. Eu estou com frio, é uma sensação. Está muito quente, é uma sensação. Eu peguei uma garrafa muito quente. Eu comi um bife muito quente. Eu peguei uma pedra de gelo que estava muito fria. Isso são as sensações, que têm a ver com o calor de alguma forma e tem a ver com a temperatura, com comparações. Por exemplo, eu posso falar: essa garrafa está quente, a temperatura está mais alta do que esse, sei lá, esse refrigerante aqui que está frio, porque a temperatura está mais baixa. Então vamos começar a botar essas diferenças. Então, está calor não é muito certo. Você não pega lá alguma coisa, uma comida e fala, nossa, a comida está calor. Não, você fala que ela está quente. Então, o quente e o frio são coisas antagônicas, né? São coisas diferentes. Agora, então, qual é a diferença entre o calor e a temperatura? O que é o calor e a temperatura? Qual a definição? É mais ou menos a seguinte coisa. O calor, o que a gente tem chamado de calor, calor é uma energia. Então é o seguinte, encare o calor como uma energia, porque ela é uma energia. E ela é uma coisa que é específica. Ela sempre vai passar do corpo quente para o corpo frio. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que você pegou alguma coisa. Você pegou uma panela. Poxa, a panela estava quente. Você quase queimou a mão. Quando você coloca a mão na panela que está quente, o que vai acontecer? A energia passa. Por quê? Porque calor é energia. Então é uma coisa que está passando, que está fluindo de alguma forma. Esse é o calor. Então você colocou a mão ali. Se sua mão está mais fria do que a panela, quem passou calor para quem? Essa é a essência da coisa. Então isso quer dizer que você, se botou a mão mais fria na panela que está mais quente, a panela que está com uma energia alta, uma energia, né, térmica, tem a ver com temperatura, com calor, com tudo isso, vai passar uma energia para a sua mão. E você vai sentir essa sensação de quente. Então você vai ter ali que o calor é uma energia. E ela vai passar do corpo mais quente para o mais frio. Nesse caso, da panela para a sua mão. Mas se você pensar o contrário, bom, eu coloquei a minha mão numa lata de suco geladinha. Peguei lá um suco geladinho, botei minha mão, nossa, tá frio esse negócio, deve estar muito bom. O que está acontecendo? É, a, pensa, você então está colocando a mão ali. Isso quer dizer que a lata está passando alguma coisa para você? Isso é um problema, porque se você pensar dessa forma, olha o que vai acontecer. Você vai ter que assumir que ao colocar a mão na lata, você está pegando a sua mão, colocando ali, e ela está transmitindo para você frio. Frio é uma sensação, entendeu? Você pode falar, a lata está fria, porque a temperatura está baixa. Isso é uma sensação. Frio não é uma energia, então não tem como você passar uma energia frio para sua mão, não é verdade. O que passa é sempre o calor, que é uma energia que vai do corpo mais quente para o mais frio. Logo, se você colocar sua mão na lata, na verdade, você vai estar perdendo calor para a lata. Você vai sentir frio porque você perdeu o calor para a lata. Tá? Então, foi roubado o calor de você. Então, não necessariamente é só você que vai ganhar alguma coisa. Nesse caso, você perde calor e vai acontecer o que com a lata? Ela vai receber esse calor e vai esquentar um pouquinho. Então, quando alguma coisa recebe calor, tende a esquentar. Quando alguma coisa perde calor, tende a esfriar. Tá? E a temperatura? É uma coisa diferente. A temperatura, ela é uma grandeza. Ela é uma grandeza. Ela é uma coisa que vai servir como referência. Como a gente falou aqui, imagina, se você coloca a mão numa coisa quente, você sabe que é quente. Você sabe que a temperatura, uma grandeza, que você pode colocar em termos de escala, né, como o termômetro que você conhece, está dizendo ali então que a temperatura ela é mais baixa. Vai ser um valor menor, vai estar menor na escala, mais embaixo. Se você colocar a mão em alguma outra coisa mais quente, né, como eu falei, a panela,
a temperatura está mais alta. Isso quer dizer, então, que você está colocando numa ordem de escala acima, com valores mais altos. Então, em essência, a temperatura é uma grandeza. Tá? Ela não é uma energia. Ela não é um fenômeno. Ela é uma coisa que você usa para poder comparar. Entendeu? Observa que, então, esse termômetro, ele está em uma substância, seja lá qual for ela, nessa animação, que você vai ter, ó, nessa primeira aqui, o que você tem? Você tem, basicamente, uma molécula de alguma coisa que está se agitando, ó. Ela não está parada, ela está agitando. Só que como ela está agitando pouco, o que ela está fazendo? Ela está ocupando menos espaço, ela está mais juntinha uma molécula da outra, agitando menos. E se você ver a temperatura aqui, ó, onde ela está? É uma parte bem baixinha ainda. Se você for para a figura aqui ao lado, o que você vai ter? Uma molécula um pouco mais agitada, com um pouco mais de espaço entre elas, que a gente chama de dilatação, é um pouquinho maior, mais dilatada. E o que você vai ter? Uma agitação térmica maior. Então, o que esse termômetro vai dizer? O que a temperatura vai nos traduzir? Que a temperatura agora está mais alta. Percebe que quando você esquenta alguma coisa, vai tender também a ocupar mais espaço, vai tender a dilatar. Então, você repara que aqui, ó, tá vendo aqui? Esse marcador está dizendo que está aqui. O que vai acontecer com esse líquido vermelho dentro dele? Ele vai expandir também, ele vai dilatar. Se aqui está quente, está mais quente e dilatou, aqui também está mais quente e vai dilatar. É por isso que você vai ter, ó, daqui para cá um crescimento nessa escala. E se você continuar esquentando na terceira imagem esse objeto que está aqui, esse material, ele vai ficar mais agitado, como você está vendo. Ele vai ficar ocupando um pouco mais de volume, mais espaço aqui, e por consequência, esse termômetro vai marcar o quê? Vai marcar uma temperatura mais alta, porque você está fazendo com que o líquido aqui dentro se expanda mais, porque ele recebeu o calor de quem? Desse camarada aqui. Então, essa grandeza, ela está medindo o que, na verdade? Ela está medindo a agitação térmica. A letra está feia, tá? Mas não tem problema. Ela está marcando a agitação térmica das moléculas. Quanto mais agitada, mais vai ter essa temperatura mais elevada, mais o termômetro vai subir. Então, falando de termômetro, vamos à termometria. Termometria tem a ver com termômetro. Então, você vai ter um termômetro, uma escala. Você conhece, você usa, você já mediu essa temperatura alguma vez, já mediram para você. Mas a ideia essencial de termômetro como é? Vamos supor que você queira criar um termômetro, uma coisa parecida com um termômetro. Você tem que chegar ali e, basicamente, ter uma escala. E ter alguma coisa que suba e desça. Então, em essência, o que você vai ter? Algo parecido com esse desenho aqui. Vamos supor que você pegou água, mais, sei lá, álcool, mais um suco de uva, um suco de uva bem, sabe aqueles sucos integrais, bem concentrados? E você ainda resolveu colocar ali, sei lá, um pouco de sal e também um pouco de açúcar. Olha que mistura doida. Olha que mistura louca. Água, álcool, suco concentrado de uva, sal e açúcar. Você pegou tudo isso lá, tingiu de vermelho ainda e tal, beleza, e colocou aqui, ó, dentro de um tubo, tá? Uma mangueira. Nessa mangueira você vai ter o quê? Você vai ter um pouco de ar aqui dentro, inevitável, né? Você vai ter um pouquinho de ar. E você pode, por exemplo, colocar algum objeto aqui nessa lâmpada. Imagina que você pegou a lâmpada, tirou o conteúdo dela, deixou só o vidro. E você prendeu ele ali, selou com alguma coisa que fixe bem, tá? Então você basicamente vai fazer alguma coisa do tipo, colocar a mão. Colocou sua mãozinha aqui, a sua mão está quente, certo? O que vai acontecer com todo esse ar que está aqui dentro? Se você está esquentando o ar, ele vai expandir, ele vai dilatar, como a gente falou anteriormente. Esse ar vai tender a fazer o que também? Ele vai tender a passar um pouco de calor para esse líquido que está aqui dentro e também, ao expandir, ele vai empurrar esse líquido. Se você colocou alguma graduação, como se fosse uma régua, botando ali 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, o que vai acontecer com esse líquido? Supondo que ele estava marcando aqui 10 graus alguma coisa, ele vai tender a subir um pouco, ó. Ele vai subir um pouquinho. E agora vai estar marcando quanto? Vamos botar, sei lá, 15.
Então, se você colocar uma coisa quente aqui nesse bulbo, nesse vidro, o que vai acontecer? Ele vai empurrar essa camada de líquido aqui para baixo e desse lado ele vai subir. Então, vai tender a mostrar uma temperatura maior, exatamente como o termômetro que você viu acima. E se você colocar uma coisa mais fria, o que vai acontecer? Esse ar aqui vai acontecer o contrário, ele não vai dilatar, ele vai tender a se comprimir ali um pouco. Ele vai resfriar, vai diminuir o seu volume e essa graduação aqui vai descer, porque esse líquido vai tender a fazer o quê? Descer. Então você vai ter uma temperatura mais embaixo, sei lá, 5. Entendeu? Então a ideia basicamente é você ter alguma coisa, algum líquido, alguma coisa que sirva como referência para você, em que você consiga basicamente manipular a escala. Isso é um termômetro, bem mal feito, criado pela gente agora, tá? Bom, Celsius e Fahrenheit são duas das escalas mais famosas que você tem. A Celsius é que você usa, o grau Celsius ou grau centígrados. Imagina. O que significa o 0 graus Celsius? É basicamente quando a água congela, ou quando o gelo vira água, vira líquido. Tá? Então, é uma coisa que tem a transição entre o gelo e o líquido, falando especificamente de quê? De água. E o 100 graus Celsius também é algo extremamente conhecido. 100 graus Celsius ou 100 graus centígrados é a temperatura de evaporação da água. É quando a água vira vapor, quando fica lá, ó, saindo fumacinha na panela quando está fervendo a água. Você vai ter que também o quê? Que a água está evaporando. O que significa que ela pode também fazer o quê? Que ela pode ter o caminho reverso, que ela pode ser o vapor virando água. Bom, e essa escala aqui, Fahrenheit? Essa é uma outra escala bem diferente. Por exemplo, 0 graus Celsius não tem nada a ver com 0 graus Fahrenheit. 0 graus Fahrenheit vem de uma mistura que, na verdade, ninguém sabe dizer exatamente qual era, ninguém sabe dizer exatamente qual é o motivo. Tem várias teorias sobre por que o Fahrenheit escolheu esse zero, tá? Mas não tem nenhuma certeza sobre. É uma coisa que não tem nada a ver com a temperatura de congelamento da água. O 100 graus Fahrenheit é algo que tem mais ou menos algum sentido já, porque naquela época você precisava medir a temperatura das pessoas e você estava ainda engatinhando em relação à temperatura. Hoje você sabe, se eu tenho 36 graus e pouco, eu estou legal. Passou disso, 37, 38, estou com febre. Você bota o termômetro e vê. A gente já tem termômetro, mas naquela época não. O Fahrenheit estabeleceu que 100 graus Fahrenheit teria a ver com a temperatura do corpo humano saudável. Esse é o 100. Se passar disso, você começa a ter alguém no estado febril. Então você vê que são escalas completamente diferentes. E a escala Kelvin? Bom, a escala Kelvin ela é um pouco diferente, porque ela é usada em laboratório. Ela tem uma vantagem. Ela não tem valores negativos. Entendeu? Você pode ter menos 10 graus Celsius. Ah, lá no Canadá, qual é a temperatura que está lá? Bom, a temperatura pode ser de menos 25 graus Celsius, negativa. Isso não é um problema. Na escala Celsius e a escala Fahrenheit tem valores negativos. Mas a escala Celsius não. A escala Celsius, o mínimo vai ser 0 Kelvin. Repara que você não tem uma coisa que é 0 graus Kelvin. Não tem isso daqui. Na escala Kelvin absoluta, que a gente chama escala absoluta, você não tem 0 graus Celsius, 0 graus Fahrenheit. Você tem 0 Kelvin, tá? Esse é o mínimo. Você não vai ter menos 5 Kelvin. Tá? Isso não vai ter. E ela é boa para você fazer cálculo, porque como não tem valor negativo, dá uma moral quando você vai calcular, porque não vai ter valor negativo. É mais fácil trabalhar com o número positivo. Seu zero, então, é conhecido como zero absoluto. Teoricamente, seria uma temperatura onde alguma coisa que tem aquela agitação térmica que vai diminuindo, diminuindo, conforme você vai abaixando a temperatura. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chegasse nesse zero, teoricamente, você teria uma temperatura tão baixa, que a coisa pararia o movimento. Teoricamente seria isso, mas é uma coisa teórica. Bom, lembra do Camus de Aquário e Yoga de Cisne? Eles tinham lá como é que é o nome? Execução Aurora. O que era o Execução Aurora? Era quando ele tentava fazer lá o golpe especial dele para poder chegar ao zero absoluto. Era algo muito próximo do zero absoluto, que primeiro o Camus aprendeu, né? E depois foi passado para o Ryoga de Cisne, que é a temperatura teórica que você consegue lá congelar a armadura de ouro, né? Era algo mais ou menos por aí. Conversão entre escalas termométricas. Bom, se eu estiver num local em que a temperatura seja em Fahrenheit, tá lá, 79 graus Fahrenheit. Pra gente que está acostumado com graus centígrados, graus Celsius, não sei quanto é. Não tem como você ter um paralelo. Você sabe assim, estamos com 35 graus Celsius, tá quente, cara, tá muito quente.
Estamos com 6 graus Celsius. Pô, tá frio pra caramba, né? Agora, em Fahrenheit e em Kelvin, são outros números. Isso quer dizer o seguinte, que para cada sensação, uma sensação aqui, por exemplo, de 25 graus Celsius, é uma temperatura ok pra gente, tá boa, tá agradável. Só que em Fahrenheit, essa mesma sensação, essa mesma temperatura, essa mesma agitação das moléculas, agitação térmica que elas têm, equivaleria a 77 graus Fahrenheit. Você vê que é um outro número, bem diferente. Mas em termos de sensação é a mesma coisa. Do mesmo jeito que a temperatura ambiente aqui, ó, em Kelvin, é 298. Então, quando você compara essas escalas, você vê que o 0 graus Celsius ele equivale a menos 32 graus Fahrenheit. Isso quer dizer que quando a água congela, ou seja, o ponto de fusão do gelo, a água congela, ou o líquido vira sólido, no caso da água, equivale 0 graus Celsius a 32 graus Fahrenheit. E em Kelvin, 273. Números completamente diferentes. E quando que a água evapora? Ebulição, né? Quando a água vira vapor. Bom, você vai ter ali que em Fahrenheit é 212 e em Kelvin é 373. Então, são valores diferentes, mas que você pode comparar. Eu sei que esse cara aqui é todo mundo o mesmo fenômeno. Eu sei que aqui todo mundo é o mesmo fenômeno também. É quando a água congela e é quando a água vira vapor. Os números mudam. Tanto faz. Mas a gente sabe que é o mesmo fenômeno. E quando você chega no zero absoluto, lembra do zero Kelvin? Execução aurora? Quando você chega aqui, em Celsius, olha, menos 273. Então a temperatura é muito baixa. Não é exatamente esse valor, é menos 273,15. Mas, pô, menos 0,15 para a gente não interessa. E em Fahrenheit seria menos 459 graus Fahrenheit. Então você está vendo que loucura? São coisas completamente diferentes. O zero absoluto não tem nada aqui embaixo. Não tem menos 1 Kelvin. Então não tem menos 274, por exemplo. Então a gente vai agora aprender como é que a gente calcula, como é que a gente converte comparando uma com a outra e podendo sair da temperatura em Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin, tanto faz. Bom, temos os três termômetros aqui de novo. O que a gente sabe? Vamos colocar aquelas coincidências. Aqui embaixo é a fusão. Aqui em cima é a vaporização, a ebulição da água, quando ela está fervendo. Tá? Então você tem essas comparações. E aqui no centro é uma temperatura qualquer. Por exemplo, eu quero saber qual é a temperatura de 20 graus Celsius em Fahrenheit. Aí é a minha temperatura. C é a minha referência. Ah, agora eu quero saber qual é a temperatura de 180 graus Fahrenheit em Kelvin. Bom, eu vou ter a minha comparação entre um e o outro. Tá? Então a gente sabe que isso aqui é a nossa referência, é quem a gente vai calcular. Esse valor de cima é fixo, de baixo também é fixo, porque é quando a água congela e quando ela vira vapor. Tá? Como que você faz isso, essa comparação? Bom, vamos lá. Vamos pegar faixas iguais, que a gente consiga trabalhar. Por exemplo, daqui até aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente o Celsius aqui, ó, indo de 0 a C, seja lá quanto vale esse C. Então eu posso dizer que o Celsius, ó, C menos 0. Por que C menos 0? Porque essa diferença é de 0 até C. De 0 até C é C menos 0. Isso equivale, por exemplo, ao Fahrenheit, como se eu fosse do 32 ao F. É a mesma coisa aqui, só muda os valores, como a gente já falou. Então eu posso falar que é F menos 32. Essa diferença de 32 até F. E isso equivale ao Kelvin a quê? Mesma coisa que você viu agora. Vai ser K menos 273. Então eu estou comparando esse menos esse menos esse e esse menos esse. Então você bota isso na cabeça. É só pegar aqui a sua referência e subtrair pelo que está embaixo. Esse é um jeito de você pensar. Vamos continuar nossa comparação. Bom, eu posso pegar outra coisa que eu conheço muito bem. Eu sei muito bem que de 0 a 100, quanto que eu tenho nessa graduação? Eu tenho 100. Por quê? Porque 100 menos 0. Em Fahrenheit é a mesma coisa. Eu sei que eu vou de 32 até 212. Então, ó, é só fazer a mesma coisa. Eu vou subtrair isso daí. Vai dar 212 menos 32.
E agora? Kelvin, mesma coisa. Eu vou de 273 até 373. Então é só fazer a diferença. 373 menos 273. Vamos lá. C menos zero, cara, é C. 100 menos zero é 100. Igual. F menos 32. Bom, feio, né? Não dá para mexer nisso por enquanto. Então, vamos deixar assim. 212 menos 32 vai dar 180. K menos 273. Bom, não tem o que fazer por enquanto. 373 menos 273 é 100. Você percebe então que nessa escala Celsius, a graduação que você tem aqui é de 100. Na escala Kelvin, essa graduação que você tem aqui também é de 100. Que vai de 273 a 373. Então elas são graduadas, ó. Se você pegar as graduações delas, são idênticas. Mudam os valores, mas a graduação é igual. Mas quando você pega aqui na escala Fahrenheit, são 180 graduações. Então essa escala é um pouco mais precisa. Você vai ter mais, ó, tracinhos aqui. Ela tem mais graduações. 180 contra 100 nessa faixa. Como é que a gente reduz isso aqui um pouco? Simplifica, ó. Corta, corta, corta. Vou cortar os zeros. Dá para fazer mais. Repara, se eu dividir aqui por 2, se eu dividir aqui por 2 e se eu dividir aqui por 2, eu consigo alguma coisa? Claro que eu consigo. Ó, C dividido. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Igual F menos 32 dividido por 18 dividido por 2 vai dar 9. K menos 273. 10 por 2 já fizemos, vai dar quanto? 5. Então a gente vai ter aqui, ó, que basicamente uma formulação geral, uma equação que vai fazer uma correspondência dessas três escalas tão diferentes. Então agora a gente vai treinar, por exemplo, como é que eu consigo calcular uma temperatura em uma escala na outra? É só usar isso daqui. Claro, aqui tá para as três ao mesmo tempo, que não é o que você vai fazer. Você vai excluir sempre que você não precisar de alguma. Então agora a gente vai calcular. Exemplo. Qual é a temperatura de 176 graus Fahrenheit na escala Celsius? Bom, vamos olhar aqui para cima. Eu preciso usar tudo isso? Lógico que não. Repara, eu estou interessado na escala Fahrenheit Celsius. Eu estou falando de Kelvin. Negativo, então você vai jogar fora a parte que tem Kelvin. Você vai usar só o quê? C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Essa parte não vai entrar, porque é só Fahrenheit Celsius. Agora vem uma questão. Eu sei que eu tenho que transformar 176 graus Fahrenheit na escala Celsius. Então, quem eu tenho? Eu tenho o Fahrenheit. Eu tenho Celsius. Essa é a minha variável. Eu estou interessado em saber quem é esse cara aqui. Então, eu não posso colocar o erro primário. Não posso colocar 176 onde? No C. Não posso. Então, o C fica vago. O C vai ficar vago. Então, ó, C sobre 5 é igual a 176 menos 32 dividido por 9. O que é mais fácil de você fazer aqui? O mais fácil, evidentemente, é você começar pela subtração. É o que você tem de mais fácil. Não você vai ter que dividir por um número que tem menos aqui ou multiplicar dois números. Não. Então, ó, C sobre 5 é igual a 176 menos 32. 144 dividido por 9. E aí, o que está faltando? Bom, está faltando agora a gente decidir. Temos duas possibilidades. Ou a gente passa o 5 para o outro lado multiplicando 144, sem problema. Ou você pega o 144 e divide por 9, sem problema. Tanto faz. Vamos supor que a gente vai querer começar pela divisão aqui. Ó. A gente vai querer começar por aqui agora. Depois a gente multiplica por 5. Beleza.
Como é que vai ficar isso? Bom, eu continuo C sobre 5 é igual a... O resultado agora é de 144 dividido por 9. Quanto que é 144 dividido por 9? Bom, se fosse por 10, seria 14,4. Então vai ter que ser um valor maior. Esse valor maior vai dar 16. Porque 16 vezes 9 vai dar 144. Vamos lá. E agora? Bom, agora só resta a gente pegar o 5 e passar para o outro lado multiplicando. Então a gente pega esse 5, está dividindo C e passa ele para o outro lado multiplicando o 16. Então vai ficar C é igual a 16 vezes 5. C é igual a... Quanto que é 16 vezes 5? 16 vezes 10 vai dar 160. 16 vezes 5 vai ter que dar metade, né? Porque 5 é metade de 10. Metade de 160 vai dar 80 graus o quê? Escala Celsius. Então são 80 graus Celsius. O que essa resposta me diz? Ela me diz que 176 graus Fahrenheit equivale à mesma coisa, se você for olhar o termômetro, a mesma sensação de 80 graus Celsius. Então eu comparei uma temperatura com a outra. Vamos para fechar com um próximo exemplo aqui. E a temperatura de 350 graus Celsius na escala Kelvin? Repara então que agora a gente fala de Celsius e Kelvin. Quem não está aqui? Fahrenheit. Então aquela parte F menos 32 dividido por 9, esquece. Não interessa mais. Você vai pegar C sobre 5 é igual a K menos 273 dividido por 5. Se você tem dúvida, é só olhar. Ó. C sobre 5, essa parte morre e você vai ter o quê? Basicamente, a parte de Kelvin, que é K menos 273 dividido por 5. Então, o que a gente vai ter aqui agora é esta parte que nos interessa. Olha que coincidência. 5 corta com 5. Então, essa parte aqui de baixo, ó, morre. Bom, então, se você cortou aqui, fica mais fácil. Mas por que fica tão mais fácil? Por que acontece isso? Porque elas são escalas iguais em termos de graduação. Lembra? 100 e 100. Elas eram graduadas iguais. Por isso que coincide aqui, não coincide com a Fahrenheit, que eram 180. Então aqui a gente vai ter simplesmente C, que é igual a K menos 273. Quem eu tenho? Eu tenho uma temperatura na escala Celsius. Então essa temperatura tem que vir onde? Tem que vir no C. Porque eu não tenho Kelvin. Então o Kelvin é minha variável. Então no lugar do C que eu vou colocar 350. K eu desconheço, a gente não sabe quem é, a gente está procurando. Menos 273. O que a gente pode fazer? Bom, a gente pode passar ó, o 273 que está negativo para o outro lado, onde está o 350. Quando isso acontecer, o que vai rolar? A gente vai ter o 350, esse cara vai passar mudando o sinal, né? Lembra? Passa para o outro lado positivo. Então, 273. E isso vai ser igual a K de Kelvin. Então, quanto vai dar essa soma? Essa soma vai dar 623, que é o nosso K. Para ficar mais bonito, a gente coloca K igual a 623, o quê? Graus Kelvin? Jamais. Kelvin. Então, isso quer dizer que 350 graus Celsius, se a gente for olhar essa mesma temperatura em termos de agitação térmica, em termos de sensação, na escala Kelvin é bem maior. São 623 Kelvin. Então, por hoje é isso só. Termina aqui. Continue estudando. Até a próxima.